Os irmãos, bom dia do Senhor, a graça e a paz, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 14. Verso 22 ao 29. Assim diz o Senhor: certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher no campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que não possas levar, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-los-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então virão levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor Todo-Poderoso, Pai de infinita graça, misericórdia, nós nos achegamos a Ti, Senhor, nesta manhã, neste momento, em profunda reverência e humildade, reconhecendo que sem o Teu auxílio, nada nós podemos fazer. Te pedimos, ó Deus, que derrames sobre nós o Teu Espírito, abrindo os nossos corações e as nossas mentes para recebermos a Tua palavra com entendimento e sabedoria. Que a Tua graça, ó Senhor, nos envolva e nos capacite a aprender os ensinos que serão aqui expostos, para que nós sejamos transformados pela verdade, nós andemos conforme a Tua vontade. Concede-nos discernimento, paciência e humildade para aplicarmos esses princípios em nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado em tudo o que fazemos. Nós te pedimos, Senhor, que também abençoes o Teu servo que trará a mensagem, dando-lhe clareza, poder e autoridade para transmitir o que vem de Ti, que nós possamos sair daqui fortalecidos da fé, prontos para viver segundo os Teus propósitos, segundo a Tua vontade. É no nome de Jesus que nós te suplicamos estas coisas. Amém. Essa sessão, irmãos, fala sobre o dízimo e o princípio do descanso, o princípio do sábado. O texto, ele revisita 2 coisas sobre as quais eu quero falar nesta manhã. E essas 2 coisas são muito importantes para que qualquer pessoa tenha uma boa vida, uma vida feliz
E essas duas coisas são exatamente o dia do descanso e o dízimo. Deuteronômio 14, do versículo 22 até o capítulo 16, o verso de número 17, é uma porção extensa que nós temos aqui, que trata sobre o quarto mandamento. Lembra-te do dia do descanso ou do dia de sábado para o santificar. E pode-se dizer que após o prólogo do livro de Deuteronômio, esse livro ele está estruturado em termos de instruções, em termos de conselhos práticos de como obedecer os 10 mandamentos. Nós já vimos aqui as exposições dos 10 mandamentos por meio do pastor Fábio. Ele já expôs esses 10 mandamentos e assim hoje eu tocarei novamente nesse quarto mandamento e o que ele significa para as nossas vidas, e você entenderá por que eu tenho que tocar no quarto mandamento quando vou falar de dízimo. Moisés está instruindo o povo de Deus à beira do rio Jordão, estão prestes a entrar na cidade, e então, pouco antes deles atravessarem e conquistarem a terra prometida, Moisés está aqui os instruindo a viverem conforme as instruções de Deus, instruindo a viverem com grande bênção nessa terra que Deus lhes deu graciosamente. E este longo texto de Deuteronômio 14, do 22 até o capítulo 16, como já vos disse, nós temos aqui o princípio do sábado e ele é aprofundado e como ele é amplo para as nossas vidas e para vivermos vidas felizes, úteis, saudáveis na terra. O propósito do sábado, o propósito do dia do descanso, não é meramente abster-se de trabalhar, não apenas isso, não fazer nada ou num dia em 7, embora isso certamente seja necessário que seja feito, sem dúvida, mas é também um tempo semanal de descanso, de louvor, quando mais uma vez nós nos apropriamos, por assim dizer, da transcendente presença de Deus, desse Deus glorioso, algo que nós precisamos muito em uma vida agitada. Não trabalhar, é claro, é necessário no dia do descanso, mas também nós devemos dar a Deus todo louvor, um louvor sincero por tudo o que Ele tem feito por nós, por tudo o que Ele tem nos dado, se nós vamos experimentar aquele descanso profundo no corpo, na alma, que é talvez essencial para as nossas vidas, e de fato é. Eu às vezes converso com algumas pessoas que estão com dificuldades emocionais, estão atribuladas emocionalmente, e não em todos os casos, é claro, mas em boa parte deles eu pergunto: você está a aguardar o dia do Senhor, o dia do descanso, um dia que o Senhor estabeleceu para que você descanse? E a resposta, na maioria das vezes, é não. Não estou guardando como o Senhor Deus estabeleceu. E então elas continuam dessa forma, estressadas, angustiadas, ansiosas, preocupadas e, de certa forma, despedaçadas no seu espírito, no seu emocional, dentro de si, sem conseguir acalmar as suas emoções durante toda a semana, vivendo então uma vida corriqueira. Portanto, Deus ele está dando uma grande bênção neste mandamento, no quarto mandamento. Seus mandamentos realmente não são, como diz João, não são pesados, não são difíceis de cumprir. Os seus 10 mandamentos são maravilhosos e são bênçãos para nós, nos trazem muitas bênçãos se nós observarmos. E o versículo que nós vamos analisar aqui no capítulo de número 14, do verso 22 a 29, mostram então a primeira aplicação prática do sábado e em termos de dízimo. Por isso, nós temos que falar do dia do Senhor, do dia do descanso. O princípio do sábado começa da maneira que Moisés o expõe para a vida prática em termos de dízimo. O versículo 22 nos diz que o povo de Deus deve dar o dízimo, ou seja, que é 10% da semente do campo. O versículo 23 diz que eles devem dar o dízimo do grão, do vinho, do azeite, ou seja, toda a produção agrícola dos campos e das vinhas, e também devem dar o dízimo, o aumento dos animais,
como o gado, a ovelha, as cabras e assim por diante. Então, dar o dízimo dos produtos agrícolas seria uma oferta prática de demonstração de gratidão a Deus no dia do descanso que Ele separou, que todas as bênçãos então fluiriam a partir disso. Muitas vezes nós cantamos que o Senhor Deus seja engrandecido, ou tudo vem de ti e das tuas próprias mãos nós te damos, e todas as vezes que nós damos o dízimo, nós estamos de certa forma transformando essa bela ortodoxia, ou melhor, doxologia, em dinheiro, por assim dizer, em um derramamento prático das nossas vidas, e nós estamos dizendo ao entregá-lo: ó Senhor, ó meu Deus, nós te louvamos, porque nós sabemos que toda a bênção vem de Ti, e nós temos o privilégio, então, de devolver esta pequena parcela para o Senhor. Então, eu quero observar 3 coisas nessa sessão, esta manhã. Primeiro, como o dízimo tem uma conexão com o sábado, com o dia do descanso, como isso funcionava na economia do Antigo Testamento. Eu acho que isso é uma grande bênção, mas é incomum na sociedade urbana e industrial na qual nós vivemos hoje, e até na pós-industrial. Portanto, nós devemos nos esforçar um pouco mais para entender isso aqui, como isso funcionava na economia agrícola do Antigo Testamento, em primeiro lugar, e como depois, então, nós podemos aplicar nos nossos dias. O segundo ponto é que isso funcionava também após a segunda vinda de Cristo para todas as nações, sejam elas agrícolas, urbanas ou de qualquer tipo de economia. E, em terceiro lugar, as bênçãos prometidas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, aqueles que louvam a Deus e descansam nele por meio do dízimo. Então, eu quero observar essas 3 coisas convosco nesta manhã. E, em primeiro lugar, então, o dízimo no Israel do Antigo Testamento. E aqui também eu quero desdobrar em mais 3 coisas, em mais 3 diferenças que ocorriam no Israel antes da vinda do Senhor. Então, não se perca quando eu estiver falando. Primeiro, como o Antigo Testamento era uma economia agrícola, onde a colheita ocorria uma vez por ano, as pessoas não recebiam salários diários, semanais ou mensais, como nós recebemos hoje. Então, era anual. Elas recebiam a sua renda uma vez por ano, e na época da colheita, o dízimo, então, ele era recolhido uma vez por ano, quando o povo realmente tinha algo em mãos para compartilhar, e isso é diferente de como é para a maioria de nós hoje. Muitas vezes nós não compreendemos estas coisas, já que alguns de nós provavelmente recebemos algum tipo de salário diário, semanal ou até mesmo mensal, e então isso é um pouco diferente. A segunda diferença que se pode identificar aqui entre o Israel do Antigo Testamento e nós hoje, é que no Antigo Testamento, uma vez que Israel cruzou a terra prometida, os limites da terra prometida ali, eles deveriam levar o aumento da sua fazenda, o aumento das suas rendas, onde Deus localizasse o templo. Então eles tinham que levar para lá, uma vez por ano, dessa vez eles tinham que levar para lá, onde quer que o primeiro tabernáculo fosse montado, e isso é o que está estabelecido no versículo 23 do capítulo 14 que nós vimos. Mas a Bíblia, ela é muito realista, e Deus é misericordioso e compreensível e faz com que essas coisas funcionem no mundo real. Veja, Ele sabe que toda a terra prometida será bastante extensa e em alguns casos será difícil de levar ovelhas, cabras, bois, levar o gado, o azeite, o vinho, o grão, tudo isso para o lugar da adoração. Tirar de um local e levar para outro. Deus sabe disso, que seria mais tarde o local da adoração, o centro da adoração em Jerusalém. Mas no início era principalmente em Siló. Então, pode ser que você não consiga levar todo o seu dízimo ao centro da adoração, porque obviamente eles não tinham automóveis, eles não tinham trens e assim por diante, eles não tinham como locomover rapidamente essas coisas todas de um lugar para o outro. Então seria necessário transportar por intermédio de um jumento, por exemplo, colocar nas suas costas, ou talvez, para os mais ricos, ter alguma espécie de carroça, que seria difícil, às vezes, de levar, dependendo
da transição que isso levaria. E assim então o Senhor diz por meio de Moisés: se o caminho for longo demais para você chegar ao lugar do centro de adoração de Israel, o lugar do sacrifício da bênção, então transforme os seus produtos agrícolas em quê? Em dinheiro. E observe isso, porque alguns que são contrários ao dízimo, eles vão dizer que o dízimo do Antigo Testamento não envolvia dinheiro. E nós temos aqui na Escritura que Deus já previa isso. Você vende os produtos agrícolas naquele momento, então venda-os por preço de mercado, coloque o dinheiro em uma das bolsas e leve a sua família com você até o tabernáculo, até o templo daquele local. E quando chegar lá, então pegue esse dinheiro para oferecer um banquete maravilhoso com a sua família, com uma boa comida, com um bom vinho, o que desejar a tua alma. Junte-se à celebração com os santos de Deus naquele lugar, no centro da adoração, é o que nós temos aqui, que acabamos de ler. Então todos comendo e bebendo junto, um grande banquete com muitas pessoas, algo assim é mencionado no versículo 24 até o versículo 26. O restante do dinheiro iria então para o trabalho do tabernáculo, ou mais tarde para o templo, e em particular parte desse dinheiro do dízimo agrícola serviria para os sustentos dos levitas, ou o sustento dos levitas, e essa é a tribo da qual Moisés e Arão vieram, e os seus servos, ou os sumos sacerdotes. Deus não lhes permitiu possuir terra específica no meio do povo de Israel, para que eles pudessem estar espalhados por todo Israel como pastores mestres, ensinando e instruindo o povo por meio da palavra de Deus. Portanto, o Senhor providenciou que quando o povo trouxesse o dízimo, ele serviria para sustentar os servos de Deus, e especialmente aqueles que não possuíam terras, para produzir as suas próprias colheitas. Era assim que eram os levitas. Eles não possuíam a terra para produzir as suas próprias colheitas. E ainda há uma terceira diferença, então. A diferença entre o dízimo daquela época e o dízimo de hoje, nos tempos do Antigo Testamento, antes da encarnação de Cristo, os anos eram contados ou funcionavam com base no princípio sabático em Israel, num ciclo de 7 anos. Era como funcionava o calendário, ou seja, certas coisas eram feitas em alguns anos em relação ao dízimo, e outras coisas eram feitas em outros anos, em um ciclo de 7 anos que Deus disse que abençoaria. Perdão. E isso é mais bem visto no princípio do ano do jubileu, que eu não tenho tempo para expor para os irmãos isso. Especificamente no final de cada terceiro ano, o texto que nós lemos diz, ou seja, no 6º ano do ciclo sabático, o dízimo era usado então de maneira diferente dos anos 1, 2, 5 e 7. E isso às vezes a gente lê e não percebe. Então, a cada terceiro ano, as famílias dos crentes não deveriam ir ao templo central, por assim dizer, o local da adoração, mas sim levar os produtos para as cidades mais próximas e depositá-los para o uso dos necessitados locais, que eles não possuíam terras, é o que nós acabamos de ler em Deuteronômio. Isso incluía os levitas, os estrangeiros, o que nós chamamos de imigrantes, as viúvas, os órfãos, e de certa forma a verdadeira religião bíblica vai começar a ter essa mesma característica também no Novo Testamento. Nós somos lembrados de sempre prover fisicamente para os pobres e para os necessitados ao nosso redor. Jesus mesmo disse que os pobres sempre estariam conosco, e isso é verdade, e é uma maneira de mostrar o louvor a Deus ao ajudá-lo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E essa adoração aos pobres, no dízimo, no 3º, no 6º ano, honrava a Deus, porque Ele é o Criador tanto dos ricos quanto dos pobres. Todos são iguais perante Ele e têm um valor igual como seres humanos, e eles também têm um destino imortal. Então, além disso, essa doação, essa contribuição, no 3º e no 6º ano, proporcionavam às famílias de Israel, aos crentes de maneira individual, um descanso e uma alegria em seus espíritos que eles não poderiam experimentar de qualquer outra forma se não fossem generosos.
Se eles não agissem com generosidade, eles não tinham como experimentar estas coisas. Então Deus providenciou dessa forma no ciclo sabático, no ciclo de descanso. E então eu mostrarei como isso é diferente hoje, mas o princípio permanece. Então, a menos que nós sejamos generosos para auxiliar os necessitados, haverá uma falta interior em nossa atitude, em nossa motivação, em nosso próprio espírito. Haverá uma certa falta de descanso, uma certa falta de alegria, que só pode ser conhecida quando nós damos a Deus aquilo que Ele ordenou que nós dessemos. Então, no 7º ano, não haveria dízimo, porque o 7º ano era o ano sabático no Antigo Testamento, quando então se era instruído a não plantar. Pense nisso, numa sociedade que era totalmente agrícola, no 7º ano Deus dizia: vocês não vão plantar. E eles não plantariam então, porque eles não poderiam podar os pomares, as vinhas, mas eles tinham que confiar que Deus providenciaria para eles. Então, pode ver que isso é exatamente o que o Senhor diz, o princípio que Ele quer ensinar. No verso 23, no finalzinho, Ele diz: para que tu aprendas a temer o Senhor, teu Deus, todos os dias da tua vida. As instruções que o Senhor dava sempre tinha esse objetivo: ensinar o povo a temer, ensinar o povo a obedecer a Deus. E assim como eles não plantavam, eles não teriam um aumento regular, teriam o suficiente para comer, mas Deus não pedia o dízimo no 7º ano. Então essas são algumas distinções. A segunda coisa que nós precisamos ver aqui é o que o dízimo significa hoje. Se é todo assim, se tem essas nuances, o que o dízimo significa hoje então, pastor? Nós sabemos que Jesus, Ele e a sua segunda vinda, conforme nós lemos na Epístola aos Hebreus, Jesus cumpriu os rituais do templo, na sua própria vida santa, no seu sofrimento, na sua morte vicária, na sua ressurreição. Uma das coisas que Jesus cumpriu é o que nós chamamos na Confissão de Fé de Westminster de lei cerimonial, e ele cumpriu então os ciclos sabáticos de 7 anos em sua obra maravilhosa e completa. E assim a Epístola aos Hebreus pôde citar então, por exemplo, o Salmo de número 95 e dizer: esforcem-se para entrar nesse descanso. Então a pergunta que surge é: como o dízimo bíblico funciona hoje? Com todas essas variantes que nós vemos no Antigo Testamento, como ele funciona hoje? Então a primeira coisa que eu quero dizer é esta: tanto o sábado quanto o dízimo ainda são princípios de vida válidos para o povo de Deus após a vinda de Jesus até o fim dos tempos. E eu digo isso porque, infelizmente, nós temos entre nós, e digo dentro do nosso arraial, pessoas que são contrárias ao dízimo. Então, como vocês vão verificar que vai ficar claro, se você negar o princípio do dízimo, necessariamente você precisa negar o princípio do sábado. Por isso que eu estou conectando os dois, porque os dois estão ligados. Então Jesus diz em Mateus capítulo 5, por favor. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, verso 17 a 20, Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. Porque na verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, assim será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, assim, Jesus diz que ele está cumprindo, não destruindo, não abolindo os princípios da lei. Ele está cumprindo. E a lei cerimonial e muitas partes da lei judaica, ou a lei do Antigo Testamento, realmente foram cumpridas e, portanto, superadas em Cristo e não mais relevantes, por assim dizer, da mesma maneira, porque Cristo cumpriu estas coisas. Mas a lei moral,
resumida nos 10 mandamentos, incluindo o sábado, e o que nós fazemos no sábado ou no dia do descanso, ofertar e dizimar é uma das coisas, continuam por meio da obra de Cristo. Então, no que diz respeito ao sábado cristão, o que o sábado significa hoje depois que Cristo se manifestou em carne? O que o dia do descanso significa hoje depois que Cristo se manifestou em carne? O dia da semana foi realmente mudado no Novo Testamento. Mas, como os judeus não creem em Cristo, ainda hoje eles vão à sinagoga no dia de sábado, o qual é o antigo descanso. Então, esse era o dia do final da criação, na antiga aliança, no qual o Senhor descansou. Mas nos tempos do Antigo Testamento, ou melhor, do Novo Testamento, após a ressurreição de Jesus e o envio do Espírito Santo, nós descobrimos que os cristãos se reuniram sempre no primeiro dia da semana, o que nós chamamos de domingo, ou dia do Senhor, ou às vezes nós chamamos dia do Senhor, às vezes nós chamamos de sábado cristão. Esses termos, eles são intercambiáveis. Então, o dia foi mudado de sábado para domingo, de modo que as igrejas cristãs em todo o mundo e o imperador Constantino corretamente regularizaram a observância do descanso no domingo. Porque é outra coisa que muitas pessoas nos acusam, né? Que nós observamos o domingo por causa do imperador Constantino, que foi ele quem estabeleceu estas coisas. Não. Ele só observou algo que já havia sido estabelecido de maneira correta. Então, nós temos esse princípio do primeiro dia da semana já desde os primeiros séculos e estabelecido no 4º século, que nós temos isso. Então, o dia foi mudado porque o sábado era o último dia da antiga aliança, mas o domingo, o dia do Senhor, é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, o dia que o Senhor Jesus ressuscita. Então, todo domingo é o dia da ressurreição. Todo domingo nós celebramos a ressurreição do Senhor. Nós lembramos que na ressurreição de Jesus, nós também somos ressuscitados. Em princípio, para a nova vida, uma vida eterna, uma vida bela aqui na terra e por vir no céu, no reino de Deus, possibilitada pela morte e pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E assim no Evangelho de João, na parte final, depois que Jesus sopra o Espírito sobre os discípulos, nós encontramos eles reunidos no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. Então, alguns estudiosos chamam isso de 8º dia, ou seja, o primeiro dia de cada semana, onde eles estavam juntos. E é geralmente quando Cristo ressurreto aparece entre eles, quando eles estão reunidos no primeiro dia da semana. E então, dessa forma, nós encontramos, dentro desse contexto, 1 Coríntios, capítulo 16, verso 1, por favor. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, o verso de número 1. Aqui está acontecendo uma coleta, estão recolhendo ofertas no primeiro dia da semana, o que significa que era dia de culto. O amado apóstolo João, em Apocalipse 1:10, ele vai chamar esse dia de dia do Senhor, o dia em que ele foi arrebatado, o dia que ele teve as visões no livro do Apocalipse. O dia do Senhor era o primeiro dia da semana, então, o início da nova criação. Mas veja, de qualquer maneira, o dia foi mudado de sábado para domingo, porém o princípio sabático, a prática sabática permanece. Não há em nenhum lugar uma mudança daquilo que acontecia no dia da antiga aliança para a nova aliança, apenas o dia é mudado. Então nós vemos isso. O princípio sabático permanece exatamente o mesmo, intacto, como parte necessária de uma vida cristã saudável. E é isso aqui que eu penso que alguns teólogos eles perdem esse princípio, eles fazem uma desconexão entre o dízimo no Antigo Testamento e do Novo Testamento por desconectar a prática dizimal do dia do Senhor. E quando você faz isso, de fato, você vai separar as duas coisas. Mas o dízimo ele era entregue neste dia, no Antigo Testamento, no dia da adoração.
E agora, quando nós estamos no mesmo contexto de 1 Coríntios capítulo 16, o verso de número 1, está acontecendo uma coleta. Isso aqui estava acontecendo também, irmãos, apesar de não haver nenhuma palavra aqui acerca do dízimo, o Novo Testamento assume as práticas do Antigo Testamento como contribuições. Eram as coisas que aconteciam, então a necessidade de dar pelo menos 10% certamente não foi removida. Eu penso que quem é contrário a isso é que deve levantar mais argumentos, exatamente porque não há, por inferência ou preceito na Escritura, a remoção dessas coisas. Por exemplo, é dito, e corretamente, que o dízimo como tal não é mencionado especificamente no Novo Testamento. Os acusadores, eles dizem isso. Não é mencionado especificamente. Mas se você olhar com atenção, o princípio permanece aqui, apesar de não haver. E várias outras doutrinas na Escritura nós vemos isso. Apesar de não haver o termo, o princípio está lá. E é isso que nós devemos nos atentar. Então, de certa forma, que é dessa forma que nós devemos ler, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 8 também. 2 Coríntios capítulo 8, verso 12 ao 15. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Note isso, igualdade. Como é que eles fariam igualdade se não tivesse um percentual? Entenda isso. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu, para onde ele está voltando? Colheita, no Antigo Testamento. O que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Ele está pegando novamente o princípio do Antigo Testamento e aplicando para a igreja aqui. Observe que Deus espera que você dê uma parte do que você já tem. Uma parte do que você já tem. Você não espera até ficar rico, até o dia para ter, para ser generoso. Não é assim que funciona na Escritura. Você não espera um momento em que sobrar para poder dar. Não é assim que funciona na Escritura. O que nós temos visto aqui é que Deus opera dessa forma, e Ele espera então que você dê o que você já tem agora, o que Ele tem te dado agora. E é isso que Ele ordena, que você dê a sua parte de volta para Ele, e não o que você imagina que terá no futuro. Não é isso que Deus estabeleceu. Pois Deus, Ele não quer que outros sejam aliviados e você seja sobrecarregado. O princípio é esse. Então Ele estabelece um percentual que será de igualdade para todos. Um mínimo percentual. Então veja, se alguém ganha muito ou ganha pouco, esse percentual, ele vai ser de igualdade, porque todos estarão tirando o mesmo percentual. O montante, é claro, mudará. Para quem tem mais, dará mais. Quem tem menos, dará menos. É o princípio de igualdade que Ele estabeleceu. Então, entre o povo do pacto, é claro, há alguns mais ricos, outros menos, às vezes por razões que não estão sob nosso controle, ou talvez nós não sabemos, mas alguns sempre têm um pouco mais do que outros para dar. Portanto, a igualdade é um princípio que Deus estabeleceu como chamado de Deus para todo o povo para doar um percentual que é igual para todos. E isso significa, sem dúvida, de que pelo menos os 10% exigidos seriam entregues como no Antigo Testamento. Em 2 Coríntios 8,14, como nós lemos aí, ele mostra esse princípio, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, ele vai falar no verso de número 15, o que muito colheu,
não teve demais, e o que pouco não teve falta. E isso não é algo com que todos vão concordar. Infelizmente, nem todos os teólogos olham para isso e concordam. Mas por quê? Como eu já disse para os irmãos, você deve ler a Escritura de uma maneira toda. Se você perder o fio, você tropeça. Se você perder o fio condutor que Deus estabeleceu em todos os princípios desde o Antigo Testamento, isso é chamado de teologia bíblica. Então você perde esse fio, você tropeça em muitos princípios. Porque uma teologia sistemática que é feita, organizada, sem os princípios da teologia bíblica, vai tropeçar em muitas coisas. E nós precisamos observar isso. Então, veja, alguns infelizmente argumentam que como Cristo cumpriu a lei, não deveríamos mais dizimar. E eu afirmo que isso está errado. Com o pleno reinado do Senhor Jesus Cristo, com o pleno reinado da graça, nós deveríamos ser ao menos tão generosos quanto o povo do Antigo Testamento, não menos. Tão generoso quanto eles, que eles não haviam visto claramente Jesus. Eles só viram as sombras. Então nós devemos ser pelo menos tão generosos quanto eles, se não mais. Claro que Cristo considerou desnecessária a continuação da lei cerimonial em muitos aspectos, porque não há mais necessidade de derramamento de sangue, e isso é estabelecido no Novo Testamento. Não há mais necessidade de derramamento de sangue de carneiros, de bodes, de bois, porque o precioso sangue de Cristo já foi derramado e foi derramado de uma vez por todas. No entanto, ele afirmou, e ele até aprofundou a lei moral, como a pureza pessoal dele, o descanso semanal e o culto e o dízimo. Ele aprofundou essas coisas. Leia, por exemplo, o Sermão da Montanha, chamado Sermão da Montanha, para ver como Jesus está longe de abolir esses princípios. Está muito longe, ele veio cumprir e ampliou estas coisas. Então, embora o dízimo não seja especificamente mencionado, a palavra dízimo não seja especificada no Novo Testamento, o ensino aqui em 2 Coríntios 8 claramente transmite, porque está linkando com aquilo que foi aprendido no Antigo Testamento. Quando ele fala de colheita, o apóstolo Paulo ele usa propositadamente essa palavra, para exatamente fazer uma teologia bíblica ligada ao ensino do Antigo Testamento. E de fato é interessante que logo após o capítulo sobre a ressurreição, em 1 Coríntios, se você ler, o que tem uma completa discussão ali sobre a vida após a morte, sobre os nossos corpos ressurretos, e o que vem imediatamente após essa doutrina? É impressionante, o apóstolo Paulo vai falar sobre a contribuição. 1 Coríntios 15, ele vai narrar tudo sobre a ressurreição de Cristo, sobre a nossa ressurreição, e após isso, ele vai ligar com a contribuição. Ora, e isso é inevitável que seja feito, porque ele está ligando a obra de Cristo com aquilo que nós devemos fazer. E uma das coisas, ou uma das maneiras como nós adoramos a Deus é exatamente dessa forma. Então a ressurreição, até o futuro físico de vocês, é o que o apóstolo Paulo fala, diz, está garantida. Os vossos corpos serão ressuscitados em glória, em poder, em beleza no Senhor Jesus Cristo. E aí então ele faz uma chave de virada. Ele diz, agora a respeito da coleta, ou a respeito da contribuição, acerca das ofertas, sendo isso verdade, sendo que Cristo já garantiu essas coisas, vocês devem mostrar gratidão, dando para a obra de Deus essas contribuições semanais, que está ligada com o princípio do dia do Senhor. É o que ele vai estabelecer, e de fato, o fato de que a igreja deve sempre lembrar dos pobres e dos necessitados, é ligado também à verdadeira religião em Tiago. É parte disso que deveria ser feito na igreja, e isso é feito por meio dos dízimos que o povo de Deus dá. Se um irmão ou uma irmã tiverem necessitados, abra por favor Tiago 2:15.
Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Vocês se lembram do princípio que estava lá no texto que nós lemos em Deuteronômio? Eles deveriam pegar aquela contribuição e dar aos pobres e necessitados da cidade deles? Então veja, como isso é efetuado é uma outra história no Novo Testamento, tá? Mas o princípio está aqui, ó. Assim também a fé, se não tiver obras por si mesmo, está morta. Então o mesmo é dito em 1ª Epístola de João, por favor. 1ª Epístola de João, capítulo 3, verso 17 ao 19, ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão passar necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e em verdade. E nisto conheceremos, preste atenção nisso, que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Note esse princípio, irmãos. Algo sobre ajudar os necessitados. E tenho certeza de que parte disso é pessoal em nossas vidas, e parte disso seria através dos dízimos que a igreja arrecada, ajudando aqueles que estão necessitados regularmente com generosidade. João está conectando isso daqui com a garantia da salvação. É impressionante isso. No verso de número 19, ele diz, nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizamos o nosso coração. Estamos em paz para com Deus. Então nós não estamos pagando a Deus para obter essa garantia, porque isso é um dom da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo aplicada por meio do Espírito Santo, claro. No entanto, ao doar, isso parece abrir muitos canais de garantia pessoal, de experiência de fé. Então essa é uma das formas pelas quais Deus diz que você pode ter certeza da sua posição diante dele. Você sendo uma pessoa generosa para com os necessitados. E como é que nós fazemos isso hoje como cristãos? Dizimando e ofertando. Porque no princípio do Novo Testamento, nós vemos que isso era feito por meio da igreja. Esse auxílio aos necessitados era feito uma coleta e a igreja fazia essa distribuição. Para isso foram instituídos oficiais. Então essas coisas elas estão ligadas. Agora deixe-me responder a um outro argumento que às vezes é levantado contra o dízimo, e eu já ouvi muitos, acredito também, por implicação contra o sábado cristão. Veja, uma sociedade secular, ela se opõe ao princípio de descanso, ao princípio do sábado, porque Deus afirma que existe, que é e que ele deve vir em primeiro lugar. Ele deve vir em primeiro lugar, então pense nisso, eles se ressentem dessas coisas, eles querem, como diz o Salmo de número 2, quebrar essas algemas, quebrar essas amarras de Deus nesse sentido. Então, em uma sociedade secular, que se opõe ao dízimo também, se opõe por causa da avareza do seu coração. E essa é uma razão. Mas parte disso também é um egoísmo que está ligado a essa avareza, que eles não querem dar absolutamente nada. O argumento é bonito, o discurso é bonito. Nós não devemos nos limitar a 10%, nós devemos dar muito mais. Mas quando se vai verificar, dá-se muito menos. Por causa da avareza que assalta o coração. Então, parte do secularismo é um egoísmo avarento, profundo. Agora, aqui está o argumento. Alguns dizem que o Shabat, ou o dia do descanso, e o dízimo faziam parte da lei mosaica. Tanto um quanto o outro fazia parte da lei mosaica, mas os cristãos, nós cristãos, estamos fora da lei de Moisés e nós vivemos totalmente debaixo da graça de Cristo. Portanto, isso deve levar a eliminar o dízimo também. Mas perceba como isso é arbitrário.
para fora dos nossos arraiais, para aqueles que fazem uma dicotomia entre Antigo e Novo Testamento, fazem uma separação e fazem completa descontinuidade, eles vão também eliminar o princípio do sábado. Mas dentro dos nossos arraiais há uma teia que é tecida para eliminar o dízimo, mas não eliminar o princípio do sábado. Então você consegue fazer todas essas coisas para não eliminar o princípio do sábado, mas você tira o que era praticado dentro do princípio do descanso. Então isso é arbitrário, isso não pode estar certo. Você não tem como eliminar o dízimo sem eliminar junto o princípio do dia do Senhor. Não há. E esse é o perigo. Não há como você eliminar uma coisa e manter a outra. Então, se nós levamos a Bíblia a sério, se nós levamos o estudo bíblico a sério, tanto o sábado quanto o dízimo existiam antes do tempo de Moisés. Antes da lei de Moisés, muito antes do Sinai. Muito antes, tanto um quanto o outro. O sábado foi instituído no Jardim do Éden, nós sabemos disso. O descanso foi instituído no Jardim do Éden e Deus disse: guarde-o. Guarde-o. E alguns dos puritanos ingleses costumavam dizer que havia 2 doces relicários deixados no Jardim do Éden. Um era o sábado e o outro era o casamento. E era o plano de Deus para toda a raça humana, até antes de Moisés, desde os nossos primeiros pais, como parte da lei moral de Deus, para todos os que carregam a sua imagem. Portanto, o princípio do sábado, ou o sabate, ele é necessário para ser observado se nós quisermos ter uma estrutura saudável, e eu diria feliz para as nossas vidas terrenas. Não há muita coisa melhor que você possa fazer do que guardar o dia do descanso regularmente. Também é verdade que o dízimo existia muito antes de Moisés, muito antes de ser estabelecido. Nós vemos Abraão dando dízimo ao misterioso rei sacerdote de Salém, Melquisedeque, em Gênesis 14, 20. No tempo de Abraão, que foi, eu não sei, talvez 600 anos antes de Moisés. Nós vemos Jacó, talvez uns 500 anos antes de Moisés, mais ou menos. Jacó prometeu a Deus que daria o dízimo quando saiu da sua casa, em busca dos parentes de sua mãe. Ele foi para lá, e ele disse ao Senhor: Senhor, se tu estiveres comigo, se tu fores comigo, eu prometo dar dízimo de tudo o que eu receber, em Gênesis 28, 22. E embora ele não tenha passado ele tenha passado por muitas tribulações, Deus o abençoou grandemente e esse homem deu o dízimo. Então ambos os patriarcas, Abraão e Jacó, viveram muito antes de Moisés. Portanto, o descanso e o dízimo eram válidos antes de Moisés, durante o tempo de Moisés, depois do tempo de Moisés, no que nós chamamos aliança ou nova aliança. Agora, é claro, talvez alguns de vocês já escutaram o argumento de que isso é pontual. Foi apenas Abraão e foi apenas Jacó, não foi um princípio, não foi um preceito. Na verdade, nós temos que ler a Bíblia, como eu já disse, de uma maneira que segue uma linha. Todos os princípios que Deus começa a estabelecer, posteriormente já estavam embrionados em várias partes das Escrituras. Um exemplo disso é Gênesis 3,15. Ele promete que pisará, que esmagará a cabeça da serpente, mas ele não diz quem é, onde ele nascerá, ele não diz de quem ele nascerá, e isso é chamado de revelação progressiva. Deus então estabelece os embriões em uma determinada parte da história narrativa, e então ele desenvolve isso e amplia esses conceitos. Quando você perde isso, você tropeça na interpretação. Então você não pode perder isso de vista. E infelizmente muitos bons teólogos acabam perdendo isso de vista. E eu me arrisco a dizer que é porque muitas vezes eles não querem submeter-se ao que a Escritura diz, mas querem submeter a Escritura ao que eles acreditam. E infelizmente nós somos tentados a isso. E se cedermos a essa tentação, nós cairemos no mesmo erro dos fariseus. Jesus acusa os fariseus de dizer: vocês dão um jeitinho na lei
para que ela diga exatamente o que vocês querem que ela diga. Não é assim que a Igreja Católica Romana também fez? Se nós fizermos assim, não seremos diferentes dos fariseus ou dos papistas. E vou dizer uma outra coisa. Eu lembro-me de alguém me dizendo uma vez, uma pessoa que abraçava o socialismo, e por sinal até muito inteligente, por isso eu não entendia como. Ele diz: eu não acho que o dízimo seja justo, porque é muito difícil para as pessoas que não têm muito dinheiro dar o dízimo. Está tudo bem para os ricos, mas se você for pobre, não é justo pedir que você dê 10%. Nos Estados Unidos, eu às vezes fico zapeando alguns programas para verificar, e verifiquei num programa onde um entrevistador criticou o princípio do dízimo. Um entrevistador cristão, num programa cristão. E ele disse, ao que parece, ele estava falando com uma mulher ao telefone, e essa mulher falava no telefone dizendo que o marido dela e ela estavam passando necessidade, o seu marido estava enfermo, eles não tinham muitas rendas, e o marido precisava de insulina. E isso estava consumindo a renda mínima deles, de comprarem sempre insulina. Sempre estarem comprando insulina, e eles não tinham a renda mínima para pagar essa insulina para manter. E então ela afirmou que foi ao pastor, explicou a situação, e o pastor teria dito para ela o seguinte: não compre a insulina, dê o dízimo. Bem, eu não sei se isso aconteceu de fato ou não, foi o relato daquela mulher, mas eu quero dizer o seguinte: eu acredito que 98% dos pastores de qualquer denominação agiriam como eu e diriam como eu diria nessa situação. E o que eu diria nessa situação? Eu diria: se você está sem dinheiro para pagar uma insulina todo mês, nós levantaremos esse dinheiro. Nós, como igreja, falaremos com os presbíteros, com a igreja, com os irmãos, e nós faremos o necessário para que você tenha essa insulina, porque você está com a renda baixa. Nós ajudaremos. Então não se preocupe. E dito isso, então, eu diria: converse com o Senhor, ore ao Senhor, pense sobre isso. Então pense com o seu marido, converse com o seu marido, e o que você acha que o Senhor gostaria que você fizesse com o pouco de renda que você tem? O que você acha que o Senhor quer que você faça com aquilo que Ele te deu, mesmo que seja pouco? Que você estoure tudo com as tuas próprias necessidades? É impressionante porque nós vemos, irmãos, igrejas no Novo Testamento. Há irmãos que não tinham recursos financeiros para ajudar na obra do Senhor, e sabe o que eles faziam? Eles se vendiam como escravos para pegar o dinheiro e enviar para a obra do crescimento do reino do Senhor. Eles estavam dispostos a isso, mas nós, com poucas necessidades, nós olhamos para estas coisas e dizemos: não dá, Senhor. E nós então nos ocultamos nelas e não expomos as nossas necessidades para os santos, porque a Escritura diz para nós fazermos isso. Você deve expor a sua necessidade aos santos, os santos devem saber que você está passando necessidade para nós auxiliarmos você. Para os que Deus tem dado mais, auxiliar você de alguma forma. Se você não faz isso, você vai morrer dessa forma. Nós somos uma família. Esse é o princípio. E por causa de orgulho, nós nos fechamos nas nossas próprias necessidades e não conversamos uns com os outros. Sabe por quê? Porque nós não queremos depender. Esse foi o pecado de Adão lá no Éden. Ele não queria depender do Senhor. Ele quis ser igual a Ele. Nós queremos manter aparências. Às vezes compramos e gastamos para manter aparências.
E é isso que faz com que, no final das contas, quando recebamos aquilo que Deus nos deu, digamos, não dá para dar 10%. E então nós devemos nos ajudar mutuamente. É isso, esse é o princípio que a Escritura diz. Então aqui está algo que eu sei que é um segredo, mas é um segredo aberto. Muitas pessoas que estão em dificuldades financeiras talvez sintam que não podem dar nada para a obra do Senhor. Eu não posso julgá-las, eu conheço várias situações dessa forma, muito mais do que uma, em que as pessoas disseram, bem, talvez nós possamos por um tempo viver sem isso, sem dizimar, sem ofertar, talvez isso não seja absolutamente necessário, nós vamos começar a dar o que nós pudermos toda semana ou todo mês para a obra de Deus, e você se acostuma com isso, você se habitua com isso. Eu vi pessoas pobres, extremamente pobres, além das que eu já li no Novo Testamento, manterem a obra do Senhor de pé, irmãos. E é incrível, porque quem muito tem, geralmente tem dificuldades em dar. E é incrível como quem muitas vezes, claro, isso não é uma regra, mas quem tem pouco, muitas vezes são os que mais sustentam o trabalho do Senhor. Rico e pobre são tentados por avareza. Rico e pobre cedem à avareza. E nós devemos lutar contra isso. Devemos lutar contra isso porque o Senhor estabeleceu. Eu não estou prometendo que se você dar, as coisas vão mudar, todas as coisas vão andar como deveriam andar. Eu não acredito assim, mas eu acredito numa coisa. Não importa quais são as suas demandas, não importa quais são as suas necessidades, se você mantiver uma fidelidade, uma humildade, mesmo no pouco, dando parte disso, eu acredito que Deus enviará ajuda, abençoando a tua renda de uma maneira sobrenatural, para suprir todas as tuas necessidades. E eu estou falando de necessidades, porque nós transformamos luxo muitas vezes em necessidade. O Senhor é poderoso para fazer abundar vocês nas vossas necessidades. Então, muitas pessoas nunca vão sair das suas dificuldades financeiras até que façam o que Deus mandou. Algumas vão continuar mesmo fazendo o que Deus mandou, porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Então, como o apóstolo Paulo diz, isso significa igualdade, como nós vimos. Então, você não tem muito, mas conforme o Senhor te ajuda, você distribui para que possa dar a Ele a sua parte e dar com alegria, sem peso. Eu acredito que Deus está esperando-nos obedecê-lo para ser gracioso. Agora há um terceiro ponto. As bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus promete no dízimo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Bênçãos semelhantes são prometidas pelo Senhor, que nunca mente e nunca deixa de cumprir a sua palavra, e Ele prometeu tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento para aqueles que contribuem. Obviamente o Antigo Testamento era principalmente descanso, alegria, segurança na terra, mas também havia outros tipos de bênção que nem sempre eram especificadas e enumeradas no Antigo Testamento. Por exemplo, em Malaquias 3:10, texto que nós conhecemos bastante, quando nós dizemos, ou quando se diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, na minha casa, e depois disso fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu nos abrir a janela dos céus, derramar sobre vós bênção tal, que vos dela venha maior abastança. A honra de Deus, se eu posso dizer assim, com temor, está em jogo. É a sua palavra. Então ele diz, experimente-me nisso, confie em mim, prove-me nisso. Então eu sei que para
o cristão, tudo isso é complicado. Algumas doutrinas é complicado, às vezes da criação, às vezes da trindade, da encarnação, assim por diante. Mas aqui está algo que Deus diz, e é muito simples. Contribua e espere que eu cumpra com a minha palavra. Contribua crendo nessa forma, sejam generosos, mantenham a obra com os dízimos, com as ofertas. E vejam se eu não intervenho de uma maneira sobrenatural na vida de vocês com bênçãos. E isso daqui não é teologia da prosperidade. Se a teologia da prosperidade se apropriou disso daqui e nós não queremos abraçar isso, é porque nós temos receio de abraçar aquilo que Deus ensinou. Agora, é claro, depois que Jesus veio, o Evangelho e o plano da salvação não se limita a uma terra, a uma história particular. O Evangelho é para todo mundo, para todas as tribos, continentes, ilhas do mar. Mesmo assim, bênçãos específicas são prometidas aos que dão em nome do Senhor, aos que doam em nome do Senhor. Ou seja, por meio do dízimo. E se às vezes Deus disser para você ir além disso, então você saberá o que fazer. Quando nós olhamos ali para o princípio de 2 Coríntios 8:15, ele está se referindo a Êxodo 16:18, como eu disse, ele está mandando-nos novamente para o Antigo Testamento, sobre Deus prover o maná. Então Deus provê outros tipos de maná, exatamente o que nós precisamos. Talvez o maná que nós precisamos é a questão de saúde, talvez nos nossos relacionamentos, talvez na questão financeira ou algo mais. Ele sabe o que você precisa, esse Pai sabe o que você precisa muito antes do que você pede. Ele disse isso, como está escrito: aquele que muito colheu não teve demais, aquele que pouco colheu não teve falta. Graças a Deus que isso nos motiva a sermos úteis na obra do Senhor. E no próximo capítulo, no capítulo 9, versículo 6 de 2 Coríntios, e seguintes, aqui está um grande princípio de dízimo e doação do Novo Testamento, que vale para hoje. Ele diz: eu digo isso, o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Agora eu acho impressionante como as pessoas que são contrárias ao dízimo pegam esse texto, tiram ele dessa linha e dizem: olha, veja como não é especificado dízimo, é só oferta. E você tem que dar segundo o seu coração. E não é assim como eu tenho provado para vocês desde o início. Senhor, eu estou tão feliz por poder fazer isso. É assim que deveria ser. E hoje, irmãos, eu sei que isso não é fácil para ninguém. Hoje, eu posso dizer isso, mas eu vou confessar um pecado publicamente. Há uns anos atrás, eu ganhei uma quantia em dinheiro por uma causa que ganhei na justiça. E o meu primeiro pensamento foi terrível. O meu primeiro pensamento ao receber aquele dinheiro foi: eu terei que dar dízimo de tudo isso? E em seguida eu pensei: como você é um homem miserável, egoísta e avarento. Deus te deu esse dinheiro, Deus te deu essa condição, e aqui está você, não querendo devolver parte disso. Então eu confessei o meu pecado e eu separei o valor um pouco maior do que o meu coração já estava pesaroso a fazer. E isso foi exatamente para tratar o meu coração. E então eu disse: Senhor, perdoa-me por ter falhado e por não ter sido generoso, por não ter dado com alegria, mas com pesar. Ajuda-me a ser sempre um doador, um contribuinte da tua obra, com alegria, com satisfação, com contentamento. E eu acredito que Deus ouviu minha pequena oração. Deus é poderoso para mudar a tua situação, irmão, irmã. Se você se encontra nessa situação, Deus é capaz de fazer a sua graça se manifestar muito além do que você merece. E você não está pagando a Deus por nada. O que Deus requer de você é a fidelidade. Apenas isso.
e Ele te disse para fazer algumas coisas. Então eu penso frequentemente, como Isaías diz, o Senhor está esperando para ser gracioso contigo. Eu acredito que Deus tem algumas bênçãos reais em nossas vidas e está esperando para ver se nós confiaremos nele ou não. Se nós confiaremos em Deus apenas no tempo que eu tiver bonança, ou se eu confiarei também em Deus no tempo que eu tiver debaixo do sofrimento, debaixo da angústia, debaixo da escassez. Será que eu posso dizer, como o apóstolo Paulo, eu sei viver com fartura e sei viver com escassez, e ainda assim eu posso honrar o Senhor? Será que eu posso fazer a mesma oração que Salomão fez? Senhor, não me dê pobreza e nem riqueza. Sendo rico, eu venha me esquecer do Senhor, e sendo pobre, eu venha furtar, lançando mão do teu nome. Nós precisamos aprender, irmãos, a lidar com estas coisas conforme o Senhor tem nos dito para fazer. É claro que eu apenas risquei essa superfície, mas para concluir, veja, há muitas pessoas que não estão desfrutando das bênçãos divinas, porque estão exatamente retendo aquilo que não era para ser retido. E isso nós já vemos como princípio, por exemplo, no Antigo Testamento mesmo, em Ageu. Abra comigo Ageu. Ageu no capítulo 1. Ageu no capítulo 1, verso 3 a 7, Deus está repreendendo o povo e diz: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. O que o apóstolo Paulo diz lá no Novo Testamento? Exatamente o princípio da colheita. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. E novamente ele diz: considerai o vosso passado. Considere o que você tem feito, considere como você tem agido, e considere o que você tem recebido, considere o que você tem plantado, e considere o que você tem colhido. É isso que ele está dizendo. E é impressionante porque eles não tinham contentamento. Em resumo aqui, não havia contentamento. Sempre faltava, porque o salário que eles recebiam num saco furado. Sempre faltaria. Então isso não é algo que a lógica humana explica. Mas se nós assegurarmos, ou segurarmos e não dermos o que realmente o Senhor Deus nos pede, então, irmãos, certamente nós padeceremos. Quer ganhemos muito, quer ganhemos pouco. Sempre estaremos debaixo dessa peleja. Que nós possamos honrar o Senhor e receber as suas bênçãos, conforme Ele mesmo prometeu. Não que nós estejamos barganhando com Ele, mas porque Ele anexou uma bênção no seu mandamento. E por isso nós podemos então ter a certeza de que Ele cumprirá a sua palavra. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.